Bom, enquanto a Paula entra, vamos conversando aqui nós. É o seguinte, gente, eu resolvi conversar com a Paula porque eu tenho notado que quando a gente faz a admissão de algum paciente, quando as famílias solicitam que a gente vá fazer a admissão desses pacientes, eu percebo que o familiar já está bastante estressado. Porque ele já vem numa frequência do cuidado desse idoso, nosso foco principal é o idoso, né? E ele já vem num cuidado específico com ele há muito tempo. Então a gente percebe que tem um desgaste físico e um desgaste mental muito grande nessa família. E nesse momento, quando eles solicitam ajuda, a gente percebe que eles já estão extremamente estressados e não tem nem o tempo e nem a paciência de convencer aquele idoso de que ele precisa de um cuidado, que ele precisa ter um cuidador dentro da sua residência. Então, assim, e eu notei isso nesses últimos tempos que a gente tem falado muito com as pessoas, essa dificuldade, que as pessoas não conseguem convencer o idoso a ter um cuidador dentro da sua casa. Então a gente aqui vai falar um pouco sobre essa parte emocional, sobre essa parte do idoso, como que a gente pode ajudar de alguma forma convencer o idoso que ele precisa de um cuidador dentro da sua residência. Mas antes disso, a gente tem que pensar que a família também precisa aceitar esse cuidador. Não adianta nada, às vezes, o idoso até entender que ele precisa de um cuidado maior e a família às vezes não aceita. Então a gente vai desenvolver aqui uma conversa com a Paula a respeito disso, desses aspectos, porque a gente sabe que é muito difícil você convencer, você aceitar o cuidado, né, de uma outra pessoa, principalmente dentro da sua casa, os prós e os contras, que a gente sabe que dentro de uma residência sempre você ter uma outra pessoa é muito difícil, mas assim, a gente vai tentar de alguma forma passar para vocês e para aqueles que precisam uma orientação de como a gente pode fazer isso de uma forma que não seja tão traumática, que seja menos traumática para aquela família. Então vamos ver se a Paula aí, se ela já conseguiu acessar. Acho que a Paula tá com algum problema aí. Vamos ver. Paulinha, cadê você? Olá, tem um monte de gente aí. Paulinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê você, dona Paula? Dona Paula? Bom, se a Paula não aparecer, gente, eu converso com vocês, numa boa, tá bom? A gente vai falando dos nossos idosos, a gente vai falando... Ah lá, a Paula chegou. Paulinha, cadê você? Cadê você, amiga? Já estava aqui falando com o público, todo mundo, já estou aqui com o pessoal conversando. Falei, não faz mal, se a Paula não vier, eu falo. Não tão bem quanto você, mas eu dou um jeito. Paulinha? Oi, Paula. Tudo bem? Cheguei. Que bom, a gente estava aqui ansioso te esperando, estava te aguardando. Ó, eu já passei para as pessoas, já fui falando o intuito da nossa conversa hoje, é o nosso ponto principal. Mas então vamos adiantar aqui, eu vou deixar agora com você para que você se apresente, fale um pouco de você e do seu trabalho. Gente, boa noite. É um super prazer, Lu. Você já deve ter, né, falado um pouquinho aí da gente. E eu estou muito feliz de estar aqui participando. Obviamente, vocês estão percebendo aqui que eu estou inaugurando, né, essa aventura aqui no mundo online. Mas, enfim, sempre tem que ter um começo, né? Então, assim, poder falar de saúde, né, seja a saúde física, seja a saúde mental, que é a minha área, é sempre um grande prazer, porque trabalhar com saúde definitivamente é a minha vocação, né? Então, obrigada pelo convite, Lu, e eu acho que eu posso falar um pouquinho da minha experiência? Pode, fala aí pra gente, deixa o pessoal te conhecer, falar o que você faz, fala aí pra gente. Sou psicóloga, né? Há 14 anos estou com a clínica psicológica,
Mas eu e a Lu, né? Vou te chamar de Lu, porque não sai, Luciana. Faz 35 Chamar de Lu. anos, a gente trocou um pouquinho sobre isso. Faz 35 anos que a gente se conhece, né? Então a gente. Eu quero falar um pouco disso, Lu, porque eu pensei nisso. Nós estamos envelhecendo juntas, né? Pois é. Se a gente pensar que a gente se conheceu aos 15 anos de idade, e aí as pessoas podem fazer conta, a gente está aprendendo muita coisa na vida juntas. Então, Verdade. Que bacana essa oportunidade de podermos compartilhar o nosso trabalho, que tem tudo a ver, né? Então, a psicologia, ela entrou na minha vida no magistério. É daí que começou, das aulas lá no magistério, né? E eu entendi que a minha alma chamava pela psicologia e afinidade total. Então, magistério, faculdade de psicologia, na sequência... Bom, eu já trabalhava em escola, eu fiquei trabalhando em colégio por 17 anos. E eu já, junto com a psicologia, eu lecionava. E então, terminando a faculdade, eu já comecei um curso de psicopedagogia. E aí, ávida por entender mais, né, a mente humana, fui para psicopedagogia, né? Me auxiliou muito na escola, tive muita experiência. Depois da sala de aula, eu fiquei 11 anos como orientadora educacional, o que me agregou uma experiência bem importante. E fui fazer psicanálise, depois fui fazer neuropsicologia e tô aqui, estudando, aprendendo E cada vez mais a gente continua, né, Paula? É o que eu costumo falar. Eu já estou também, já quase nos meus 50, mas a história da gestão começou de uma experiência de vida muito forte e a minha intenção sempre foi de estender o que eu tenho dentro da minha casa, estender para o outro, na casa do outro. Então, eu gostaria de falar, a gente gostaria de, mais uma vez, está chegando mais gente, não sei se o pessoal pegou desde o começo, meu nome é Luciana, eu sou sócia proprietária, né, da empresa Gestão em Saúde Home Care, que é uma empresa dedicada ao cuidado especial dentro das residências, e o nosso foco principal hoje é o cuidado do idoso. E a gente tem notado, eu tenho notado em muitas questões, muita conversa com muitos pacientes, na admissão dos pacientes, que a gente tem tido muita resistência por parte do idoso para aceitar um cuidador dentro da sua casa, tá? Então esse é o foco principal hoje da nossa conversa aqui. Eu já vi que tem uma pessoa que está perguntando como convencer a mãe a receber o cuidado de um cuidador. Então, ao longo dessa conversa, nós vamos falar bastante sobre isso. Eu queria que vocês colocassem para mim, Paula, colocasse para a gente, para todo mundo que está escutando a gente, sobre essa dificuldade que a gente tem do idoso aceitar um cuidador. Até quando que nós, como família, eu como filha, consigo identificar que esse é um problema mental, que é um problema, é uma mania só daquele idoso, ele não quer, ou se aquilo é realmente já um sinal de alguma doença, de alguma coisa fisiológica que está acontecendo com aquele idoso. Como que a gente consegue perceber isso? Como que a gente consegue entender isso? Bom senso. Pois é. Na verdade, veja, é tão natural o nosso envelhecer, né? As nossas perdas de capacidades, elas são dia a dia, né? Sem que eu seja fatalista nisso, mas assim, a gente vai perdendo as capacidades, por mais que a gente se cuide, por mais que atualmente alimentação, sono, atividade física, tudo isso esteja muito em alta, né? Cada vez mais nós estamos conscientes da necessidade da gente se cuidar. Mas a gente vai envelhecendo, o corpo é uma máquina, ele vai, né, desgastando, perdendo as capacidades. Então, não tem surpresa nisso. Agora, no convívio diário, nós temos tantas informações, a gente vai percebendo quando o nosso pai, o nosso parente, o nosso amigo
ele está numa fase de estresse, de lapsos de memória, ou se recuperando de algum tombo, enfim, a gente sabe quando a coisa é pontual, né? Porque tem uma origem, um motivo, ou a gente vai percebendo que tem uma perda de capacidade gradual. E aí, por isso que eu falo do bom senso, né? De você perceber que o teu parente, né? Não era assim, está ficando cada vez mais, os lapsos, as falhas de memórias, a questão da locomoção, do equilíbrio, né? Na verdade, geralmente é uma somatória de problemas que vão acontecendo. E aí Pode falar. É você juntar tudo isso e ir falando para o seu familiar, né? Olha, né? Poxa, quer ajuda? Precisa de ajuda? Estou percebendo que, né? Está acontecendo tal coisa. Então, assim, seja honesto, seja verdadeiro, fale para o seu familiar que você está percebendo que estão sendo mais constantes determinadas perdas, né? Então, eu acho que essa honestidade da gente dizer para a pessoa o que a gente está percebendo é fundamental. Então, tratar, parece fácil, eu sei que não é, mas tratar o envelhecimento como algo natural, que é, né? Exato. Então, O que eu percebo, Paula, é que assim, a dificuldade já começa com a própria família que tem que solicitar o cuidador. Eu acho que quando as pessoas quando vêm solicitar para a gente, eles já estão numa situação extrema de estresse físico e mental. Então, eles não conseguem nem eles acalmarem, nem eles botar a cabeça no lugar, né? Eu preciso de uma ajuda. Eu também preciso de uma ajuda. Porque às vezes a pessoa foca de que eu preciso para o meu pai só na hora que ele estiver na cama, a hora que ele estiver acamado, que ele estiver com cuidados extremos. Então aí eu preciso de ajuda. Até então, a família não entende que ela também precisa, o familiar, precisa de ajuda para que ela possa passar para o idoso que ele também necessita da ajuda, né? Eu acho que vem a partir daí essa aceitação. E eu percebo isso na conversa, eu percebo quando eu vou nas residências, assim, os idosos já estão numa situação muito extrema, né, de necessidade. E aquele familiar já se desgastou grandemente no cuidado dele. Então já não tem mais esse tempo de você passar essa tranquilidade, essa honestidade, né? Eu acho que é isso que acaba dificultando esse caminho de você ter um cuidador para o seu idoso. Eu vi até que uma pessoa aí perguntou qual é a hora certa, né? Então, eu quero que você explique aqui para a gente, fale como que você acha que a gente consegue convencer um idoso que ele que ele precisa de uma ajuda, de um acompanhamento, sem essa hora de emergência, sabe? Sem esse idoso estar acamado. Que dica que você dá que a gente consiga chegar nesse idoso antes desse momento? Olha, vou voltar nesse ponto da honestidade, da transparência. E aí, assim, eu vou chegar para o meu pai, eu vou chegar para minha mãe, para o meu tio, para minha sogra, como eu vi aqui, né? Enfim. E eu vou dizer para ele que eu estou preocupada com a segurança dele, porque é o segundo tombo em 15 dias, né? A segunda, terceira vez que ele não consegue fazer um pagamento de uma conta adequadamente, ou houve algum problema com cartão, né? Ou guardou e não sabe onde está, enfim, né? Um banho, né? Trocar de roupa, coisas do cotidiano, né? Fazer uma caminhada. Então eu vou dizer para ele que eu estou preocupada, porque eu estou longe dele, mas eu estou pensando nele o tempo todo. Será que ele está bem? Será que ele lembrou de tomar os remédios nos horários certos? Né? Então, é dizer para ele que é muito mais uma questão de preocupação com a segurança dele, com o bem-estar dele,
do que com as incapacidades que começam a vir. Porque aí você coloca o foco num outro lugar, no lugar das possibilidades novas que começam a surgir, e não focar nas perdas que estão Isso, exatamente. questão até de logística. De que ele é incapaz, de que ele tem limites, ele vai achando que ele é incapacitado, que ele não consegue. Então, é exatamente isso, você tirar essa situação, né? Ou seja, não é que você não consegue, é só para um auxílio a mais, né? E assim, junto com esse foco da segurança, é você mostrar que haverá uma série de benefícios que ele estando acompanhado, ele vai poder passar a fazer. Por exemplo, uma compra. Então, assim, ir ao mercado, ir a uma feira, escolher os seus legumes, suas frutas, junto com alguém, né? Fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, né? Um alongamento, estando com auxílio de alguém, né? Fazer telefonemas, videochamadas, né? Tudo isso são situações que podem passar a ser agregadas à vida. Então, assim, não haverão perdas, haverão ganhos, né? De companhia, de conversa. Exato. Então, eu acho que é o como a gente apresenta isso para a pessoa que necessita de auxílio. É por isso que eu bato muito e converso muito com os pacientes a respeito disso, que é você iniciar esse cuidado antes de que alguma coisa pior aconteça, né? A gente tem uma pergunta aqui, um questionamento, uma pessoa está perguntando como convencer a minha sogra a ter um cuidador. Olha, gente, a gente vai entrar nesse aspecto de falar, de que assim, até foi o que a Paula falou, que a gente pode ter um cuidador, que acho que as pessoas têm uma noção, pensam da seguinte forma. Se eu tiver um cuidador, ela tem que ficar 24 horas na minha casa. Ela tem que morar comigo, viver 24 horas. E a nossa empresa, principalmente, ela foca no cuidado do paciente no momento que ele precisa. Eu não preciso ter um cuidador 24 horas dentro de uma residência se não há necessidade disso. Se esse idoso pode dormir sozinho, se ele pode passar a maior parte do tempo sozinho. Então, a gente consegue colocando, né, um cuidador dentro da residência de uma forma gradativa. Eu posso chamar esse cuidador, por exemplo, 1 hora por dia, né? E aos pouquinhos eu vou apresentando esse cuidador para minha sogra, né, para tentar convencê-la, ela vai criar a confiança nessa pessoa para poder aceitar esse cuidado, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Paula, sobre essa invasão que a gente fala, né, da casa da pessoa, da residência da pessoa, mas que a gente consegue de uma forma gradativa, a gente consegue de uma forma amena, né, e introduzindo esse cuidador dentro dessa família, dentro da rotina dessa família, a ponto de ele confiar de que aquela pessoa está lá para ajudá-lo, não para atrapalhar. Ô Lu, essa oferta de trabalho que um home care faz é fundamental, porque eu acho que isso é novo, né? Porque quando a gente fala em cuidador, parece que você vai ter alguém morando na tua casa 24 horas. A perda de privacidade fica sem, né? Você fica sem privacidade. Então, eu acho que essa ideia maciça de colocar um cuidador 24 horas, ela não é uma boa ideia. Eu acho que começar, né? Bom, primeiro, vamos lá, né? Eu acho que a questão da transparência e do diálogo. Converse com seu familiar e tente entender as razões pelas quais ele está resistindo a não aceitar um cuidador de primeira, de imediato. Exatamente. Vamos lá na transparência de conversa, né? Como você está se sentindo? Como é que é isso para você, né? Eu acho que esse cuidado inicial, sabe, de pedir licença para invadir a privacidade de quem precisa ser cuidado, porque por si só
estar debilitado, né, já é desconfortável. Você imagina se ainda for imposta a condição de um cuidador dentro de casa. Então, essa questão gradual de você chamar um cuidador por 1 hora. E aí você deixa essa situação, apresenta a pessoa com a qual você chamou, fica perto. Olha, fulano, ciclano, né? Poxa, que bom que você veio, a ideia da gente se conhecer hoje, né? Olha, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha sogra, né? Tem tais necessidades, um bate-papo. E deixa os dois conversarem, até para a pessoa sentir se houve compatibilidade de gênios, né? Se houve afinidade, se a pessoa ficou à vontade na presença dessa pessoa. Ok, obrigado, até logo. Você pode voltar amanhã? Né? Assim, determinada hora? Então, esta introdução com o cuidador gradualmente é fundamental. Né? Se houver essa possibilidade, claro, né? Eu acho que você tem que começar a usar a situação de que até se você tem uma certa resistência muito grande do idoso, eu acho que você pode usar o argumento de que eu vou pedir para uma pessoa vir me ajudar. Ela vai me ajudar, não é com o senhor, não é com você, ela vai me ajudar a te cuidar. Isso te traz, eu acho que assim, quando você consegue colocar um cuidador dentro de uma residência, você já abriu 70% da porta, né? Ou seja, você já venceu uma barreira, porque a família já solicitou aquele cuidador e aquela pessoa que vai ser cuidada, ela já está na vista daquele que está lá para isso. Então, eu acho que você tirar essa grande barreira, quando você consegue colocar esse cuidador dentro da sua residência, você já consegue, a partir daí, mostrar o vínculo daquela pessoa. E isso eu falo muito para todos os nossos pacientes. Graças a Deus, assim, eu tive pouquíssimas trocas, pouquíssimas, para te falar a verdade, acho que 1 ou 2 até hoje com os meus pacientes. A gente procura colocar na residência da pessoa alguém de que a gente saiba que vai ter afinidade com a família. Porque é muito difícil, já é difícil você ter pessoas dentro da mesma família que você sabe que já não tem a mesma né, vivência. Ainda por cima você coloca uma outra pessoa com outro jeito. Então, assim, primeiro, na nossa entrevista, a gente busca saber exatamente qual o tipo de pessoa que eles estão procurando. Para não errar, para colocar dentro daquela residência a pessoa que vai ser aceita pelo familiar e pelo idoso, principalmente. Mas se houver necessidade, a gente imediatamente já troca, a gente já, de repente, olha, Luciana, não gostei do jeito dessa pessoa, o que ela falou, o que ela fez, uma atitude, ok, não há problema nenhum, a gente troca, ninguém, né, acerta todas as vezes, então a gente está sempre dando essa assistência, mas eu acho que essa introdução, né, como você está dizendo, essa confiança, né, de você passar, de você trazer essa pessoa para dentro de casa, para você começar a se sentir segura até no cuidado, né, com o teu paciente. Sem dúvida, até porque, veja, né, essa compatibilidade, ela às vezes acontece de imediato, às vezes não. Isso em qualquer profissão, em qualquer situação pessoal ou profissional. Então, eu acho que ter essa confiança, né, no local que você contrata, na sua empresa, de poder confiar, de poder dialogar, de poder fazer uma troca o tempo todo, que não vai ser qualquer profissional que vai ser colocado dentro da sua casa. Sempre, né? De acordo com aquilo que você espera, né? Sempre de acordo. Então, eu acho que essa experiência essa experiência e a confiança de que a família está bem assessorada. Exato. Né? A gente trabalha lá com uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho
psicóloga, eu tenho enfermeira, eu tenho médico geriatra, eu tenho uma pessoa, tem várias pessoas que podem dar assistência. Então, de repente, aquela família tem alguma dificuldade, né, em falar com aquele idoso, de trazer para ele a necessidade, a gente consegue, né, fazer um trabalho, né, paralelo com essa pessoa. Acho que a gente tem que pensar nisso, né, o foco do cuidado, né, na verdade é uma empresa, mas a gente está pensando em todos os âmbitos, está pensando em todas as possibilidades para poder auxiliar, não só no cuidado, que a gente fala, que até tem uma pessoa aqui que perguntou, colocou, às vezes o idoso não toma medicamento, mas ele precisa de cuidado. Foi o que você falou lá no início, ele precisa de cuidado a partir do momento que você vê que ele não consegue mais realizar algumas tarefas e que você se sente inseguro em deixar aquela pessoa sozinha. Né? É essa hora que a gente sabe que agora eu acho que está precisando. E como a gente falou, não precisa ser 24 horas enfiada dentro do teu quarto, mas pode ser algumas horas ao longo do dia para que você pegue segurança e esse idoso também pegue segurança, né? Lu, duas coisas que eu quero comentar, acho super válido que as pessoas pensem nisso. Primeiro que isso que você comentou de, olha, pai, mãe, né, seja lá quem for, eu gostaria que você pensasse um pouco em mim, porque eu estou trabalhando, eu estou fora de casa, mas a minha cabeça fica aqui com você. Exato. Então, a sua segurança para mim é primordial para que eu possa seguir o meu dia, para que eu possa ficar tranquila, saber que você está bem, me permita fazer essa experiência. Então, assim, e veja, isso não é apelo emocional, isso é real, né? Era isso que eu ia falar. De uma forma, Paula, de você mostrar a sua fraqueza para o seu paciente, né? Para o seu idoso. Ou seja, eu não consigo sozinha. Eu não estou conseguindo, mas eu quero te cuidar da melhor forma. Eu quero estar do seu lado. Mesmo que eu não estiver aqui, eu quero que tenha uma pessoa que me diga como você está, como você está passando. Então, isso é importante para mim. Porque o que acontece? Eu acho que as pessoas batem muito de frente. Você precisa de cuidado, você não consegue mais fazer. Então, a partir de agora, você precisa de cuidado, nós vamos colocar uma pessoa aqui. E não é dessa forma. A gente não consegue trabalhar dessa forma. Porque, Lu, você falou lá no começo também, né? Quando chega numa exaustão, então assim, os filhos entre si já discutiram, já discordaram, né? Um tem mais tempo, o outro não tem. Um tem um poder financeiro maior, outro menos. Então assim, essas discordâncias já foram todas desgastadas, já foi, né? Já virou um clima pesado na família. Aí resolve procurar. Então assim, está todo mundo doente. Tá todo mundo estressado. Ninguém consegue pensar mais no bem, né? Que é o cuidado e doar o seu amor para aquele cuidado, né? Ninguém consegue mais pensar nisso, todo mundo já está super estressado, é um filho que passa para outra responsabilidade, seja financeira, seja emocional, seja do cuidado, então assim, já está todo mundo super desgastado, né? Uma pessoa está perguntando se o procedimento com paciente de Alzheimer é da mesma forma. Essa tem sido a maior procura nossa, né, na empresa, né? Pacientes portadores de Alzheimer ou de demência, né, senil. E eu sei que é difícil a gente lidar com isso, né? Porque você não tem a real normalidade da pessoa, né, mental, e aí fica difícil, porque você pode falar, né, por experiência própria, eu sei que você teve um caso assim na família, mas assim, a gente tem que tentar, existem profissionais para isso, né, existem pessoas que podem ajudar na reabilitação desse paciente, pode ajudar com outros trabalhos e que pode orientar o cuidador, né, como cuidar desse paciente, como lidar com isso, né. Eu acho que essa questão das doenças mentais, né, principalmente essa demência senil, ela tem afetado muitos dos nossos pacientes. Então, você tem que saber realmente, cada história de um paciente é uma história diferente, você lida com ele diferente. Sim, sim. A história de cada um tem que ser levado muito em consideração, né? E Lu, nesse tocante, né, essa coisa de qual é a hora, né? Tem um sentimento que é avassalador. Quando a gente pensa em contratar alguém para nos auxiliar, para nos assessorar. É um sentimento chamado culpa. A gente precisa tomar muito cuidado para que essa
questão culpa não predomine, sabe? Então, assim, eu me desgasto, eu abdico da minha vida particular, pessoal, profissional, para eu poder me dedicar ao meu pai, à minha mãe, porque em nome do amor e tudo que ele fez para mim, a vida inteira, lindo, maravilhoso do ponto de vista poético. Exato. Do ponto de vista prático, Não é? humanamente impossível, porque assim, tem uma dor da gente ver, né, nosso ente querido indo embora. E se tratando de Alzheimer, por ser uma doença degenerativa, isso é inevitável. Os remédios podem aplacar, né, diminuir o avanço, mas o avanço da doença é inevitável. Então, se trata mesmo de uma despedida gradual, né? Uhum. E assim, essa questão da culpa tem que ser muito bem administrada, porque eu estou pedindo ajuda, eu estou contratando um serviço profissional das questões funcionais, né, com meu pai, com minha mãe, com meu familiar, para que eu possa ficar mais inteira, para poder dar atenção, amor, brincar, fazer uma atividade, fazer um jogo, enfim, o tempo que eu estiver com o meu familiar, que eu esteja inteira, emocionalmente, não Para poder me dedicar a ele, emocionalmente, que a gente já fica, e fisicamente. Né? Então, eu acho que administrar esses conflitos emocionais e ver os benefícios de se contratar alguém para ajudar nessas questões práticas, operacionais do dia a dia, poxa, colocar isso na balança, né? E ver o quanto é importante você ter essa disponibilidade interna e externa para poder ficar com a pessoa que você ama. E aproveitando isso que você está falando, uma outra questão também que as pessoas me questionam, né, me perguntam muito, qual a vantagem de ter um home care, um cuidado dentro da minha casa, ou a dúvida, né, se eu coloco esse idoso dentro coloco dentro de uma casa de repouso. E aí eu acho que você já respondeu, né, exatamente. Eu acho que você estar na sua casa não existe privilégio maior. Eu costumo pensar o seguinte, Paula, eu vejo isso, eu já tive experiência, já passei muitas noites em hospital, então eu acho que a pessoa, quando ela me pergunta isso, a minha resposta é a seguinte: você hoje, esquece para quem que você está me solicitando o atendimento. Você, como pessoa hoje, aonde você ia querer dormir essa noite? Para e pensa. Perfeito. Você, na sua sã consciência, essa noite você quer passar essa noite aonde? No seu quarto, na sua cama, junto com a sua família, ou em qualquer outra cama que para você seja desconhecido? Então, eu acho que isso é difícil a pessoa optar, né, e acabar escolhendo. A gente não sabe, né, às vezes as condições da pessoa emocional, mas assim, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar muito, né? O atendimento em casa, ele tem um diferencial enorme, seja em vários aspectos de você ter aquela pessoa. Se você parar para pensar, Paula, quanto tempo mais essa pessoa vai ter ao seu lado para você se desgastar, para você perder o seu tempo ao lado dela, ou você ter um investimento, né, com um cuidador dentro da sua casa, né? A vida é muito passageira, a gente, né, um dia eu tô aqui precisando de cuidado, amanhã eu não tô mais. Então, assim, a gente precisa pensar nessa possibilidade das pessoas terem essa assistência de uma forma digna, né, de uma forma humana, né? Perfeito. Você, até a gente conversou, né, a questão das lembranças da casa, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que é bem legal. Olha, Lu, eu trabalho com afetos, trabalho com sentimentos. Estou absolutamente convencida de que a nossa memória afetiva, ela fala o tempo todo conosco, né? Então, assim, independentemente da limitação do doente,
né? Seja apenas locomoção, uma questão de memória, uma questão de uma pós-cirurgia, seja lá o que for, né? Em maior ou menor grau, o fato da gente se olhar para aquele sofá e saber que, né, aquele sofá é meu. Então, assim, o tato, né? Suponhamos que seja um Alzheimer, por exemplo, mais avançado. Então, assim, existe uma sensibilidade tátil que diz para aquele cérebro, para aqueles neurônios, estou em casa. Né? Então, aquele ambiente, aquela estampa de cortina, alguns detalhes, né, que a gente percebido, né? E que eu reconheço. Então, assim, quando você fala de envelhecer dignamente, não existe, né? Eu acho que é um baita de um privilégio, espero que todos nós possamos ter esse privilégio, ser com amor, num ambiente de amor e com as pessoas queridas, significativas na vida da gente, é um baita privilégio. Então, havendo essa possibilidade de manter o ambiente do doente, quanto mais personalizado for o local dele, de tratamento, de recuperação, quanto mais ambientado ele estiver, melhor aquele cérebro vai reagir, né? As respostas límbicas, né? Do sistema límbico emocional vai dizer para ele: fica tranquilo, você está em casa, você está sendo cuidado. Então, volto a dizer, é gradativo, né? Cada grau de doença, cada situação. Mas o ambiente familiar, o ambiente de casa, ele por si só, ele é um tratamento, ele é... É verdade. Eu sempre digo isso, eu costumo dizer que, não, acho que para quem passou uma noite num hospital, para quem já dormiu no hospital uma noite sequer, para fazer companhia, ou mesmo como paciente, consegue entender o quão importante é aquela tua cama, aquele teu travesseiro, aquele teu colchão, aquele cheirinho que você tem da tua casa, né? Então, assim, eu acho que isso faz tanta diferença no tratamento de uma pessoa, isso faz acho que te regenera, né? Porque a sua casa é o seu lar, né? Não é a sua casa tijolo, é o seu lar, o lugar onde você viveu a sua vida, né? Então, eu acho que, assim, não desmerecendo casas de repouso, acho que às vezes cada um com uma necessidade, mas, assim, eu acho que quando as pessoas me perguntam, é essa a resposta que eu dou. Aonde você gostaria de passar essa noite? Eu acho que isso faz toda a diferença. E a nossa empresa, ela tem os cuidadores que podem acompanhar esse idoso a qualquer momento. Quando a gente fala de estar junto ao idoso, não significa que ele vai ficar do lado da cama dele, né? Não quer dizer que, olha, esse idoso, então, a partir de agora, ele tem um cuidador, ele vai ficar lá acamado, deitadinho do lado, e vai ficar uma mulher do lado dele sentada na cadeira. Não é essa a nossa proposta de trabalho, sabe? A nossa proposta é ter uma pessoa que cuide de quem você ama. Se ele quiser ir viajar, nós vamos juntos. Se ele quiser ir passear, nós vamos juntos. Se ele quiser ir na pracinha, nós vamos juntos. Se ele quiser ir no baile da saudade, dançar, a gente vai junto, né? A gente quer estar junto para que, exato, para que ele continue vivendo, mas com segurança. Eu costumo dizer que, assim, a gente está desenvolvendo a empresa e, para nós, o cuidador, ele é aquela muleta, sabe, da pessoa, do idoso. Então, assim, não significa que eu preciso estar acamado, que eu não preciso mais ter consciência, que eu preciso estar com uma grande lesão para poder ser tratado. Não é esse. A gente quer começar esse trabalho, iniciar esse trabalho antes, sabe? Para que não haja realmente esse desgaste físico, emocional da família e principalmente esse medo, esse assombro de idoso, de ter uma pessoa ajudando e cuidando, né? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. E Lu, só complementando essa ideia, né, de não deixar o desgaste chegar para pensar numa solução. A gente precisa respeitar muito a questão de hierarquia. Continue sendo filho do seu pai, da sua mãe. Passe
por cima dele desrespeitosamente, não imponha uma situação. A questão da empatia é fundamental. Né, nós aqui estamos caminhando para uma idade maior, não tem nenhum idoso aqui nos escutando, a maioria de nós, né, na melhor das hipóteses, vai se tornar um idoso. Até né? Uma pergunta que a pessoa perguntou, só rapidamente, só vou responder, perguntou qual a idade que é considerado idoso. O idoso é considerado idoso a partir de 60 anos de idade, já é considerado idoso. Mas o que a gente o que eu viso mostrar é que, na verdade, não é a idade, né? É a necessidade. De repente, eu com 50 anos já preciso de auxílio para alguma coisa. Então, a gente fala, né, em idoso, mas às vezes não é exatamente a idade que dispõe o idoso. Exato, né? Então, assim, socialmente, marca-se 60 anos, né? Mas emocionalmente, estruturalmente, é relativo, depende, né, do que aconteceu, da história desse paciente. Então, voltando e reiterando essa questão da hierarquia, eu quero frisar isso porque as experiências que eu tive, que eu tenho com pacientes mais maduros, poxa, se tinha uma coisa, né, que particularmente alguns pacientes me marcam, se tem algo que eles me marcam, essa coisa deles se sentirem preteridos. Exato. A perda de autoridade. Isso que não pode deixar acontecer, né, Paula? É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? É você dar a preferência, né? Mostrar para ele que ele ainda é capaz, mas que está cuidando, né? Mostrar esse cuidado, né? Esse que é o objetivo. Respeito, uma relação respeitosa de que, assim, deixar tentar que ele decida, né? E ir convencendo com 1, 2, 3, 4 conversas, quantas conversas forem necessárias para que você se mantenha dentro de uma hierarquia, né? É importante que o veredito seja dado pelo paciente. Mas você mostrar, né, por isso que a gente fala de ter uma equipe até multidisciplinar, porque você pode ter pessoas que te auxiliem a isso. Você pode ter psicólogas, você pode ter enfermeiras, você pode ter pessoas que te dão esse suporte para mostrar que você precisa dessa ajuda, desse auxílio e tentar mostrar da melhor forma possível como isso pode ser feito, né? A Grácia está perguntando quantos anos que a empresa tem. Eu queria falar para vocês que, na verdade, a empresa tem há pouco tempo, 1 ano, mais ou menos. Mas, assim, eu tenho uma experiência de vida muito longa, né, com cuidador. Eu tive um home care na minha casa durante 12 anos. E hoje eu tenho, na minha residência, cuidadoras 24 horas para cuidar da minha filha. Então, eu queria falar para vocês que, na verdade, a empresa, o CNPJ da empresa, ela vem de pouco tempo. Mas, assim, a minha intenção com o meu trabalho, o meu respeito com o cuidado, a minha visão como paciente do lado de lá, eu já tenho aí uma experiência mais ou menos uns 25 anos. Então, quando eu falo do cuidado, quando eu falo de cuidar da pessoa, de dar essa assistência, eu estou falando de uma extensão do que eu vivo hoje, de uma extensão do que eu precisei e do que eu preciso ainda. Eu costumo falar que a cuidadora que está na minha casa é a mesma que eu vou colocar na tua casa, eu não vou colocar uma pessoa diferente que eu não confie, e da mesma forma, vice-versa. Esse é o meu trabalho, desenvolver o cuidado para quem precisa de ajuda, porque eu sei que chega uma hora que você não consegue mais dar conta. Você não consegue mais dar conta. E o seu tempo vai acabando, né? O seu tempo vai acabando, o seu tempo vai passando. Você vai vendo os dias passarem, o seu desgaste, aquela questão de família, os problemas que vão levantando. Então, eu estou tentando chegar nas pessoas e mostrar para as pessoas que vocês podem pedir socorro antes disso acontecer. Antes de eu me desgastar extremamente, falar, chega, não aguento mais, não é isso que eu queria. Porque aí entra aquela questão da culpa que você falou no início. Porque aí você
você tem alguns sentimentos e algumas reações que você não gostaria de ter tido. Você não gostaria de chegar nessa situação. Então, eu estou falando por experiência própria, que a gente tenta buscar a ajuda do cuidado antes de que você tenha algum sentimento que possa trazer para você algum arrependimento mais tarde. Eu acho que é esse o nosso foco principal. A gente está aqui realmente para mostrar para vocês que a gente pode, de alguma forma, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso conhecimento, tentar chegar no seu idoso. A gente fala muito idoso porque a gente tem se especializado nisso, porque hoje o nosso foco principal é realmente o idoso, mas a gente fala de cuidado desde um bebezinho, desde uma criança, um adolescente, onde a gente pode chegar nessa pessoa com um cuidado diferenciado antes que você precise de passar por algum estresse, né? Nosso tempo, infelizmente, está acabando, Paula. Parece que o tempo voa. Parece que o tempo passa muito rápido. A gente queria falar muito mais. Eu queria falar para as pessoas assim que a gente siga a gente nas redes sociais. A empresa Gestão em Saúde Home Care. Segue a gente aí no Instagram, no Facebook, dá uma entradinha no no meu site. A gente tem um blog lá, semanalmente, a gente sempre coloca alguma ideia, coloca algum assunto de interesse de vocês. Inclusive, até mesmo esse assunto de hoje que a gente discutiu aqui, eu e a Paula, já vai ser colocado lá no blog, algumas dicas, algumas questões que vocês podem prestar atenção, né, com seus idosos a respeito de contratação de cuidador. Se vocês tiverem alguma dúvida, se passou alguma coisa em branco, não passou, na verdade. A gente tem uma equipe aí que está anotando as questões, que está anotando as perguntas. A gente vai tentar depois responder todas as perguntas, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, coloca aí no quadradinho aí de interrogação ou manda para a gente no direct, que a gente faz questão de responder para todos vocês. Paulo, eu queria que você desse seu recado, falasse aí suas palavras, porque a gente só não quer que a live caia, sabe? Que interrompa a nossa conversa no meio. Eu quero me despedir de todo mundo e a gente tem mais 5 minutinhos aí. Olha, sem qualquer demagogia nisso que eu vou falar, a minha principal motivação de aceitar, né, esse assunto, essa conversa, primeiro que eu acredito muito no que estamos falando, né? Eu passei, enfim, uma situação com meu pai, já falecido, faz quase 8 anos, e um Alzheimer avassalador, né? Então, eu, Paula, pessoal, tenho essa experiência de como foi perder o meu pai gradativamente, né? E como profissional, né? E então, Lu, trabalhar com você essa questão humana do cuidado, para mim faz todo sentido, porque você, como mãe de 3 filhos, a experiência que você tem como humana, como mãe, como sentimento, como doadora de afeto, para mim, assim, eu te admiro muito, né? Então, a tua origem, né, a tua experiência pessoal, particular com os teus filhos, até hoje, isso faz com que você tenha uma raiz tão profissional, porque você sabe o que o teu cliente está sentindo. Você passa por isso, que é ter um cuidador o tempo todo, né? Então, assim, isso me faz sentir muito orgulho de poder ser sua amiga pessoal e de dividir um trabalho com você, que eu acredito muito, porque a minha essência e a sua é a questão do amor, né? A gente cuida em nome do amor. Se não for pelo amor, não tem sentido. A vida não tem sentido se não for embasada no amor de quem lhe é importante. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Estou à sua disposição. E quem queira, né, fazer alguma pergunta, também me coloco à disposição.
Eu que agradeço, Paula, agradeço bastante, acho que foi bem importante, eu espero que as pessoas tenham aproveitado, eu sei que tem muitas perguntas, muitos questionamentos, mas assim, a gente está por aqui, tá? Eu existo, posso responder a qualquer momento, e eu queria deixar para as pessoas um recado, assim, que eu levo no meu coração diariamente. A gente a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. A gente não precisa carregar o mundo o tempo inteiro. Ninguém está preparado para isso, né? As pessoas têm sentimentos, elas têm as vidas próprias, nós temos marido, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Se a gente amar quem está doente, se a gente amar o paciente que está precisando de ajuda e de cuidado, isso é o que vai valer até o último dia da nossa vida. Não é a nossa força física, não é o nosso desgaste físico, não é a nossa quebradeira, né, de sair, né, quebrando tudo de nervoso, de estresse. É o amor que a gente despende para essas pessoas, que é o que vai valer, é o que vai contar, é o que realmente a gente vai carregar o resto da vida, que a gente com certeza vai deitar no travesseiro e vai falar, eu fiz o que eu deveria ter feito. Eu pedi ajuda na hora certa, eu fui lá e pedi um braço a mais, uma força a mais, porque é isso que a gente propõe, né? Um braço, uma força, uma coragem, uma ajuda física, né? Mas o principal, que é o amor, o carinho, o cuidado, eu pude dar até o final, eu fiquei lá até o último momento, eu consegui transparecer isso. E esse é o meu trabalho junto da empresa, esse é o meu objetivo junto da empresa, caminhar junto com os meus pacientes, caminhar junto com os meus cuidadores, que são extremamente especiais, são pessoas super treinadas, não é qualquer pessoa, eu sei exatamente quem está na tua casa, eu sei o nome dessa pessoa, eu sei onde ele trabalhou, então assim, a gente faz um treinamento muito especial com essas pessoas, e eu acho que isso é o que vale para a vida, é o que a gente carrega aí para a vida inteira. Fundamental, fundamental. Gente, super obrigada. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu fiquei muito contente. Eu queria que vocês, se tiverem mais ideias, mais dúvidas. Eu tenho dúvida de como fazer determinada situação com meu paciente, com meu pai, com meu avô, com meu tio. Manda pra gente, entra no nosso site, tem o nosso telefone lá, é o WhatsApp, vocês colocam, pode mandar pelo WhatsApp, a gente é fácil de se comunicar. Eu quero assim deixar uma ligação bem direta para vocês, para o nosso público, porque a gente quer ajudar vocês da melhor forma possível. Gente, super obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo, com a Paula. Segue Gestão em Saúde em Home Care nas nossas redes sociais. A gente sempre tem um conteúdo legal a respeito de cuidado, de idoso, de carinho. E a gente quer contar com vocês daqui para frente. Perfeito. Paula, obrigada. Obrigada a você. Uma honra ter você aqui. Um abraço. Espero que em breve possamos nos abraçar pessoalmente, né? Se Deus quiser, vai acabar isso e a gente vai conseguir. Compartilhar quantos anos a vida puder nos proporcionar juntas. Mais 35, né? Se Deus quiser. Obrigada mais uma vez e obrigada a todos por acompanharem a gente nessa conversa. Tchau, Paula. Tchau. Obrigada, viu? Até. Tchau. Gente, super obrigada. Fiquei muito feliz com vocês aqui hoje. Quem tiver alguma dúvida, manda e-mail. Use o nosso WhatsApp. Pode mandar qualquer questionamento que vocês queiram, que a gente está super à disposição de vocês para responder qualquer questão, qualquer pergunta que vocês tenham a fazer. Super obrigada a todos. Um beijo grande no coração de cada um. Tchau!